Se existe alguém único e merecedor de todo louvor e toda a nossa adoração, ao nome de Jesus, todo o joelho vai se dobrar. Então, que bom que você e eu estivemos assim, tendo esse período para nos derramarmos na presença do Senhor. E agora, vamos refletir um pouquinho no recado de Deus para as nossas vidas? Eu quero compartilhar com vocês, porque durante esses dias Deus colocou algo no meu coração, não é? Semana passada nós iniciamos a falar sobre lições para a vida, lições que nós podemos tomar nesse momento que estamos passando. Tem coisas que a gente fica com uma grande incógnita, situações que mexem conosco. Então, Deus começou a trabalhar isso comigo, para a gente poder pensar junto, compartilhar um pouquinho com os irmãos. Então, na semana passada, nós conversamos e vimos os conselhos que o apóstolo Paulo dá para o seu discípulo amado, Timóteo, um filho na fé, um pastor jovem, e nós refletimos algumas lições naquele momento. Nós vimos para que aproveitemos melhor esse momento, tiremos lições desse momento que eu e você estamos passando, que o nosso mundo está passando, podemos e precisamos extrair o melhor do pior, de todas as situações que nos cercam. Procure e escolha extrair o melhor do pior. É você quem escolhe. A gente pode interpretar de uma maneira muito ruim todas as coisas ou podemos interpretar da melhor maneira. O segundo ponto que nós refletimos na ocasião foi: no que depender de nós, devemos mudar o rumo da nossa trajetória. Se temos controle sobre algumas coisas, faça as melhores escolhas. Coloque-se e se alinhe para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você. E por último, no nosso outro encontro, que se você quiser você pode rever ou assistir novamente, está no canal do YouTube, nós devemos semear o futuro que queremos, devemos semear aquilo que nós queremos um dia colher. E agora, pensando sobre a quarentena e esse momento que nós estamos em isolamento social, tem coisas que nós podemos fazer para sair desse período muito melhor do que quando nós iniciamos esse tempo. Lições preciosas, lições maravilhosas para nossas vidas. Mas existem outras situações que passam de nós, situações que nos pegam de surpresa e que nós nos encontramos com as mãos atadas, não conseguimos racionalizar, não conseguimos de bate-pronto entender o porquê estamos envolvidos nesta situação e nem tampouco o que fazer. Bom, há uma história na Bíblia que relata uma trajetória, um episódio na vida de um personagem chamado Jó, que ele viveu um período muito sombrio na sua vida. E nesses dias de lutas, de perdas, de provas intensas, algumas pessoas falaram coisas para ele que buscavam explicar aquela situação que ele estava passando, mas as explicações não colavam, as explicações não faziam sentido, não diziam nada com relação à verdade que estava sendo de Deus para essa situação, para esse momento. E ainda, na história de Jó, outra voz que trazia palavras tóxicas e que não ajudavam, não edificavam, que faziam muito pelo contrário, ele perder as forças. E se ele permitisse que essas palavras tóxicas fossem plantadas em seu coração, elas roubariam toda a esperança e ele desistiria. Foi um tempo muito difícil, um tempo intenso, mas passou. E na conclusão, sobraram lições muito interessantes que nos permitem fazer algumas reflexões. Então, eu quero refletir com vocês lições de vida, parte 2, um texto em Jó. Jó, capítulo de número 42, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Eu vou passar o texto para você, eu escolhi a tradução da A Mensagem, a Bíblia A Mensagem, para a gente fazer essa leitura. Jó respondeu ao Eterno: estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar os teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos, se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e eu quero respostas diretas.
agora confesso. Eu ouvi falar a teu respeito. Antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Que linda oração, que linda conversa que está acontecendo aqui entre Jó e Deus, né? A conclusão de toda uma experiência gigante, enorme, intensa que ele viveu. O momento mais dramático, mais forte, mais impactante da vida de Jó é o que nós estamos lendo ali, o desfecho deste momento de sua vida. Uma luta muito intensa que esse nosso irmão viveu. E se passa, né, para nós leitores, essa história se passa em duas dimensões. Uma dimensão que é espiritual, que é algo que nós podemos, que é algo que a gente lê e enxerga ali, que houve uma realidade espiritual que provocou toda aquela situação, mas Jó não tinha esse conhecimento. Só nós, leitores, é que sabemos disso. Capítulo 1 e outros capítulos mostram que existia uma realidade, né, espiritual nessa passagem. Mas olhando desta outra dimensão, que é mais palpável, tangível, né, que é a dimensão material, aquilo que o olho vê, que o ouvido ouve, que o coração sente, é sobre isso que eu quero refletir um pouquinho com você, a perspectiva de Jó sobre esta situação. Eu quero refletir sobre essa parte que está mais dentro do controle de Jó, das escolhas dele. Para Jó, lições que ele precisava tirar daquele momento, provas que serviam para ele buscar mais a Deus. E ele busca, e ele faz dezenas de perguntas, ele questiona a Deus, mesmo não tendo condições de entender as respostas que Deus deu para ele, ele questiona, ele busca. E diante de tudo isso que ele viveu, diante de tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, diante de tudo isso, Jó mal sabia, né? Ele tinha uma escolha, duas na verdade. Ele poderia escolher amaldiçoar a Deus e morrer, ou passar para o próximo nível da sua vida. Mal ele sabia que escolher passar para o próximo nível significava crescer, aprender mais sobre a volatilidade da vida, viver num novo nível mais profundo de um relacionamento mais íntimo com Deus. Mal sabia ele que essa opção era a melhor em resultados em todos os aspectos, mas não era a mais fácil das escolhas e nem a mais suave de ser vivida. Jó escolheu passar para o próximo nível. E como é que nós podemos passar para o próximo nível? Como que você também, em suas experiências, na sua vida, pode passar para o próximo nível? Eu quero compartilhar com vocês 3 pensamentos, 3 ideias sobre isso. E o primeiro deles, podemos passar para o próximo nível quando nós assumimos o controle e nos tornamos protagonistas da nossa história. Ser autor e não vítima da nossa história. O livro de Jó, ele se encontra no Antigo Testamento. E eu te desafio a lê-lo. Passa os seus olhos por todos os 42 capítulos desse livro. Nele, nós vamos podendo perceber cada detalhe dessa experiência dramática que Jó viveu. E ali você vai conseguir, na sua leitura, perceber também o desenvolvimento do pensamento, da teologia, da fé deste nosso irmão. Sabemos, pela leitura, que Jó era um cara temente a Deus. Ele era religioso, ele buscava fazer tudo certo, era uma pessoa do bem, benquisto por todos, tudo corria bem com ele era bem sucedido, mas de repente a coisa virou uma tragédia atrás da outra. No capítulo 1, né, mostra exatamente isso. Os seus animais foram roubados e de repente o mensageiro que estava compartilhando isso, mal termina de falar, um outro aparece e fala, caiu um raio e matou as suas ovelhas e os empregados que cuidavam de suas ovelhas. E mal este mensageiro termina de falar, o outro já volta e fala, seus camelos houve um massacre, mataram os funcionários e roubaram seus camelos também. E há um ditado que diz que miséria pouca é bobagem, sempre ela vem acompanhada.
Enquanto ele ouvia essa outra triste notícia, mais um mensageiro chega, com a pior de todas as notícias. Seus filhos, que estavam reunidos, jantando, de repente a casa caiu, literalmente. Um vento forte bateu e a casa caiu sobre eles e todos eles morreram. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Nossa, tudo de uma vez só. Uma tragédia acompanhada da outra. Nossa, que desespero, que dor. Pensemos e nos coloquemos no lugar dele. Que difícil. E no final do capítulo 1, há a afirmação assim, onde Jó diz, o texto diz, mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou e nem culpou a Deus por nada. Nossa, me colocando no lugar de Jó, e imaginando passar por tudo que ele passou. Não sei se eu teria o mesmo comportamento que ele teve. Talvez se você for honesto e sincero e se colocar no lugar dele, você agiria como ele, teria esse mesmo sentimento? Mas o capítulo 2 prossegue. E na sequência diz que uma doença terrível, uma doença de pele, aconteceu com ele. E diz que a pele dele ficou horrível e que doía muito e coçava demais. E ele, para poder aliviar a sua dor, esfregava cacos de telha em suas feridas. Que coisa horrível. Em uma época em que uma doença de pele transformava a pessoa que estava com ela em uma pessoa considerada de segunda categoria ou uma pessoa que não era permitida de viver no meio das outras. Que situação delicada de um rico, bem abastado e bem sucedido a uma pessoa lançada à calçada. Que coisa delicada, dura e triste. No capítulo 2, aparecem 2 tipos de gente na história. Um deles é a mulher do Jó, que questionava ele, questionava a sua fé, questionava a sua devoção a Deus, e ela dizia assim, por que você continua a manter a sua fé, depois que tudo isso aconteceu com você, amigo? Ou, por que você continua a manter a sua integridade com Deus? Amaldiçoa o seu Deus e acabe logo com isso. É o que está escrito ali. É o que ela declarava, a esposa dele declarava isso para ele. Por que você continua a manter a sua fé? Amaldiçoe a Deus e acabe logo com isso de uma vez. Outras pessoas também aparecem ali. São os amigos de Jó. Nesse caso, amigos que tinham uma cabeça religiosa, enviesada em uma teologia equivocada, distorcida sobre Deus. Mas eles eram amigos, eles eram também tementes a Deus, também viviam a sua fé, assim como Jó. E eles afirmavam a Jó que Jó estava em pecado, que isso que ele estava passando era um castigo de Deus, de que ele tinha feito alguma coisa para merecer tamanha recompensa pelo erro dele. Está percebendo? Às vezes a gente escuta esse tipo de discurso hoje. Nós estamos vivendo isso, nós estamos passando por essa situação, porque é castigo de Deus, o mundo está acabando, Jesus está voltando, e nós merecemos mesmo viver toda essa situação. E se morreu alguém na sua família, é porque ele merecia. Ele tinha feito alguma coisa e ele merecia. Ou quando nós vemos os números das vítimas dessa situação em outros países, e aí a gente, não, mas aquele país merece. Ninguém merece isso. É uma situação que passa da gente. E nesse caso, queridos, eu quero afirmar para você, quando temos um problema assim, algumas pessoas podem pensar como a mulher do Jó. Acabe logo com isso. Você não tem jeito. Essa situação não tem mais saída. Acabe logo com isso. E eu quero afirmar para você, não dê ouvidos a esse tipo de frases, a essas vozezinhas. Não dê ouvido a isso. Creia, Deus pode mudar todas as coisas. Não existe o impossível, não existe a situação que é maior do que Deus. Cantamos essas verdades, essa verdade nas músicas. Esta é uma verdade que perpassa todos os textos da Bíblia. Deus é maior do que qualquer situação.
Creia nisso. Não dê ouvidos às vozes que às vezes vêm sussurrar no seu ouvido. Acabe com isso, acabe com a sua vida, acabe. Você não tem jeito, essa situação, o nosso país não tem mais jeito. Seja protagonista da sua história. E o que é protagonista? Protagonista é o personagem principal. Protagonista é aquele participante ativo ou de destaque em um acontecimento. E nesse ponto eu quero afirmar, seja o ator principal da sua história. Não mais e que essa história não seja um drama interminável ou um filme que ninguém quer assistir. Seja o protagonista de uma linda história. Afinal, é a sua história de vida. Então, lute. Ninguém melhor do que você para saber o que você está sentindo, o que você está passando. Não espere pelo outro. Faça você mesmo acontecer. Aquilo que tem sobre o seu cuidado ou controle é você. Então, faça isso. Tem um ditado que diz assim, quem não chora, não mama. Pois é. Então, quando acontecer uma coisa, uma situação, ou todo esse momento que está envolvendo as nossas vidas, queridos, se mexa. Não se deixe vencer por essa situação. Crie alternativas. Não se abale. Porque no final das contas ali, a gente percebe que na leitura do texto de Jó, as bases dele, o chão dele sacudiu. A fé dele estremeceu, porque o começo do livro narra que ele era um cara temente, fiel, religioso, que fazia tudo tentando da maneira mais correta, mais certa, mais justa, mais moral. E, entretanto, ele viveu essa situação e, enquanto passava por tudo isso, enquanto as vozes ficavam ecoando ali ao seu redor, ele se abateu, ele se abalou. E acontece uma série de coisas, mas o que eu quero afirmar para você, você é o protagonista, aquilo que se você se deixar abater, se você escolher esse caminho, é um caminho mais difícil. O que Jó fez? Ele abriu a boca, ele expôs o seu coração, a sua dor, a sua angústia. E quantos de nós, muitas vezes, ficam calados diante de uma situação injusta, diante da sua dor? Quantos de nós se fecham? E o quanto isso faz mal para as nossas vidas? Quantos ouvem aquela vozinha assim, amaldiçoa o seu Deus e morre? Acabe logo com isso. Momentos de tristeza, momentos de lamento, momentos de luta, momentos de autodefesa, de reclamar. Todos nós vivemos momentos assim. Jó viveu, e foram os piores momentos da sua vida, mas ele escolheu abrir a boca. Ele escolheu... Jó é um homem como você e como eu. E na sua dor e na sua luta, talvez eu e você vivamos momentos assim. E nesses momentos, Jó, em meio deles, escolhe abrir a boca e conversar, e falar para Deus, e desabafar diante de Deus. Algumas vezes, eu atendo pessoas no meu gabinete que me trazem suas lutas, que despejam 2 horas ali falando tudo o que estão passando, e depois eu pergunto, você já conversou com Deus a esse respeito? E muitos falam, não, eu conversei com o senhor, eu falei com a minha mãe, eu falei com o meu cônjuge, falou com todo mundo. Mas esqueceu de conversar com a principal pessoa, que é Deus, aquele que pode mudar todas as coisas. Jó entendeu isso, e Jó abriu a sua boca, e ele começa a falar com Deus. No fim das contas, nós percebemos que do capítulo 3 até o capítulo de número 37, foram muitas as falas de Jó. No fim de tanto mimimi, de tanta reclamação, tantos capítulos elencando tudo isso, Jó começa a perceber que ele falou demais. Que ele percebeu que não era este o caminho que ele deveria ter embarcado logo no começo. De tanta reclamação, de tanto mimimi. Por isso, no fim das contas, ele percebe que haviam coisas maiores do que ele. Que Deus estava presente em toda a sua sina, desde o começo. Que Deus não havia abandonado, mas sofria com ele as suas perdas, sofria com ele as suas dores. E queridos, isso se remete a Jesus. O servo sofredor, aquele que toma sobre si as nossas enfermidades, que tira de nós o fardo pesado e que está sempre presente ao nosso lado.
Seja o protagonista da sua história. Por quê? Porque o Senhor está com você. E Ele está do seu lado. E Ele te dá a força para que você possa caminhar. Há um pastor, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores de sua época. E ele dizia: muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram que vencer. Fantástico, gosto muito dessa citação dele, porque ela é muito legal e profunda. As lutas que nós passamos nos tornam pessoas mais fortes. O fato, por exemplo, agora dessa questão do coronavírus, do Covid-19, enquanto nós não tivermos uma vacina que nos torne imunes a esse vírus, todos estamos expostos e suscetíveis a ele. Quem teve o coronavírus e já se recuperou, não vai ter de novo. Por quê? Porque o corpo dele já está imune a esse vírus. Nesse sentido, quando nós passamos por uma virose, um vírus, uma situação assim, os nossos corpos vencem e nós nos tornamos, então, imunes a isto. Nesse sentido, a tristeza, a luta, a dificuldade, o drama, as perdas que nós encaramos e enfrentamos nos tornam, sim, pessoas mais fortes. O ditado diz que o que não mata, fortalece. O que não mata, fortalece. Sim, as maiores descobertas científicas ou da área da medicina, elas surgiram quando as pessoas, no comum, não conseguiam mais responder. Naquilo que era normal, não conseguiam mais fazer, se encontravam acuadas, e para poder resolver, eles tinham que partir, sair da média, sair da mediocridade para algo inédito, inusitado e novo. E, queridos, nesse sentido, nós precisamos parar de reclamar e se colocar nas mãos de Deus e perceber o que Deus está tratando, o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo nos ensinar nesse momento, porque Ele não nos abandonou. Ele não abandonou a Jó. Ele não abandona você. Ele não nos deixa sozinho. Ele está conosco. Seja o sujeito ativo da sua história. Com a ajuda de Deus. Peça ajuda para Ele. Você pode ir sozinho, correr tudo sozinho, todos os riscos, ou você pode segurar nas mãos do Senhor e seguir adiante. E Ele promete estar com você, e Ele promete te dar sabedoria, e Ele promete te iluminar os passos. Então, creia, há uma promessa também sobre nós. Ele não nos dá uma prova maior do que a gente pode suportar. Então, chega de vitimismo, chega de coitadismo, chega, o Senhor está com você, não desista, não pare de crer, olhe novamente, pense a respeito, mas não pense demais ao ponto de você não conseguir andar, de não conseguir mais viver, mas haja, ande, clame, fale com Deus, entregue tudo a Ele, entregue o seu caminho e Ele vai te ajudar. Segundo ponto que eu quero refletir com os queridos. Para nós mudarmos para o próximo nível da nossa experiência, precisamos deixar o passado nos ensinar, mas não permitir ficar preso no passado, ou que o passado nos imponham cadeias hoje. Eu quero compartilhar aqui uma história com você, que é a história do elefante que estava preso. Se você olhar essa figurinha que eu pus, tem uma corrente no pezinho do elefante e uma estaca prendendo ele no chão. E a história é a seguinte. Você já observou elefante no circo? Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstrações de força descomunais. Mas antes de entrar em cena, permanece preso, quieto, contido somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira. E ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que, capaz de derrubar uma árvore com a sua própria força, poderia com facilidade arrancá-la do solo e fugir. Que mistério! Por que o elefante não foge? Há alguns anos descobri que, para minha sorte, alguém havia sido bastante sábio para encontrar a resposta. O elefante do circo não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o pequeno recém-nascido preso. Naquele momento, o elefantinho puxou, forçou, tentou se soltar e, apesar de todo o esforço, não pôde sair.
A estaca era muito pesada para ele. E o elefantinho tentava e nada. Até que um dia, cansado, aceitou o seu destino, ficar amarrado à estaca, balançando um corpo de lá para cá, eternamente, esperando a hora de entrar no espetáculo. Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode. Para que ele consiga quebrar os grilhões, é necessário que ocorra algo fora do comum, como um incêndio, por exemplo. O medo do fogo faria que o elefante, em desespero, quebrasse a corrente e fugisse. Isso muitas vezes acontece conosco. Vivemos acreditando em um monte de coisas que não podemos ter, que não podemos ser, que não vamos conseguir, simplesmente porque éramos crianças e inexperientes. Algo não deu certo ou ouvimos tantos nãos que a corrente da estaca ficou gravada na nossa memória com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o sempre foi assim. Poderia dizer que o fogo para nós seria a perda de um emprego, doença de alguém próximo sem que tivéssemos dinheiro para fazer o tratamento. Ou seja, algo muito grave que nos fizesse sair da zona de conforto. A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras, colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as correntes. Não espere que o seu circo pegue fogo para começar a se movimentar. Vá em frente. O autor dessa história é desconhecido, mas ela é bem interessante e expressa um fato real dos elefantes quando os circos poderiam ter esse tipo de animais. Presos, animais enormes, de toneladas, com uma força descomunal, presos a pequenas estacas. Estacas mentais, estacas que foram cravadas aqui dentro deles, em seus corações. Assim também, queridos irmãos, Jó poderia ouvir todas aquelas conversas e permitir que aquilo fosse gerando dentro de si uma árvore de amargura, uma árvore de sei lá o quê, que o impedisse de caminhar. Nesse sentido, eu estou dizendo, aprenda sim com o passado, mas não permita que esse passado crie cadeias sobre a sua vida. Cadeias ou correntes que te prendem de desfrutar tudo aquilo que Jesus morreu para te dar. A palavra nos ensina que Jesus veio para nos dar vida em abundância, vida com qualidade, com plenitude. E muitas vezes, como por tantas frases negativas, tantos nãos, tantos você não vai conseguir, a gente acredita nisso. E a gente não flui no espírito, não vive mais, porque deixamos o passado nos prender. Jó estava lutando contra crenças que existiam dentro dele. Crenças que os amigos dele, com uma base teológica ortodoxa, fechada, cabalista, não, Deus é maior do que isso, Deus é maior do que o que a gente consegue estudar em nossa teologia. Mas era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele ouvia. Jó estava lutando contra tudo, todas as suas crenças naquele momento. As pessoas acreditavam que todo o bem ou o mal era resultado das nossas ações, causa e efeito. Sim, isso é muito comum. Era muito comum naquela época e ainda é muito comum hoje. Causa e efeito. Achamos que se estamos bem é porque merecemos. Meritocracia, né? Fizemos por merecer. Para o bem e para o mal também. Existem coisas, através da história de Jó, que percebemos que são maiores do que isso. E a história dele, na verdade, ela foi elaborada e composta para nos ensinar isso. Que mal ele havia feito para receber tamanho castigo? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que supõe o homem. O homem, na verdade, não é o centro do universo. As coisas não acontecem só por causa da gente ou para o nosso... Não, peraí. Não é assim. E a lição é, aprenda com o passado, mas não fique preso nas coisas velhas do passado. Um trauma, um abuso, uma situação que aconteceu há 2000 anos atrás e ainda mexe com você quando você lembra disso.
Sabe aquela situação chata? Aquela situação que te estressou, que mexeu demais com a sua família? Pois é, quando você começa a pensar nela, às vezes o coração palpita, a respiração, a gente fica ofegante, porque aquilo mexe conosco mais do que deveria. Pessoas foram abusadas em sua infância ou viveram traumas na sua infância e por conta disso, hoje, não conseguem fluir, desenvolver, não conseguem viver tudo aquilo que Deus tinha. Por quê? Porque o inimigo tem usado esse passado para roubar, matar e destruir. Tem usado esse passado e, na verdade, já conseguiu impregnar essa imagem, essa corrente em sua mente, e a pessoa por si só não consegue caminhar. O inimigo nem precisa se esforçar por fazer isso. Nós precisamos mudar isso. Não permitir mais isso. Andar para frente, buscar avançar, buscar crescer, se aperfeiçoar. Há quem diga que o sofrimento é uma forma de aperfeiçoar o nosso caráter. E se nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, precisamos entender que as nossas lutas e dores, Deus permite, Deus acaba usando delas para gerar ou extrair algo maravilhoso e melhor em nós. Extrair o melhor do pior. Assim sendo, ficar preso no passado, o elefante com a estaca pequena, nós não precisamos mais. Somos adultos e agora nós podemos olhar para o passado e ressignificar. Podemos dar uma nova interpretação para aquilo que aconteceu. Eu não posso mudar, mas eu posso olhar para aquilo de uma outra maneira para que não me afete, para que não me impeça de caminhar. Aquela frase que foi maldita, aquilo que de repente criou e gerou uma autoimagem negativa em mim. Eu posso olhar e revisar aquilo. Tirar a emoção daquilo e entender, olha, meu pai não falou isso de coração, foi um momento de nervosismo. A minha mãe me xingou, ela falou isso, mas foi só no momento da raiva. Eu não sou assim, ela também não é assim. E a gente pode, então, consertar, mudar, ressignificar, para podermos seguir adiante. Não permitir que isso se transforme em correntes que nos prendem. No caso do nosso amigo Jó, ele percebeu isso. E o que ele fez? Ele coloca a sua tragédia, ele coloca a sua dor diante de Deus, apresentando tudo isso. E isso me lembra também palavras de Jesus, que diz para nós, eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para libertar os cativos, eu vim para curar os enfermos. Ele veio para mudar isso no nosso interior, as nossas feridas de alma, as nossas feridas físicas. Sim, ele veio para mudar tudo isso. Nós não precisamos continuar assim. Sempre foi assim. Não precisa mais ser. Se exponha diante de Deus, discuta com Deus, fale tudo para Ele. Leve, tudo isso diante do Senhor. E ainda tem um texto maravilhoso que diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, se tem correntes que te prendem, querido irmão, querida irmã, entrega isso para Deus e peça que Ele quebre essas cadeias, quebre esses grilhões. E que todo pensamento ruim, que todo pensamento que não te faz andar para frente, seja levado cativo, preso à obediência de Cristo e da verdade de Deus para você. Jó cresceu no conhecimento de Deus. Ele não ficou preso a um discurso de religiosidade. Não estou querendo aqui minimizar, menosprezar o sofrimento que ele passou ou que talvez você esteja passando, vivendo a luta, a sua tragédia, a sua dor. Mas escolha extrair o pior. Ou melhor, escolha extrair o melhor da situação pior. Escolha deixar para trás. Escolha ressignificar, olhar de novo, crescer e avançar, se tornar mais forte. Para partirmos para o próximo nível, tem um terceiro pensamento que eu quero compartilhar com você. Seja sensível ao momento, tendo em vista um futuro que você planejou. Seja sensível a esse momento que você está vivendo, tendo em vista aonde você quer chegar. E as suas ações e o rumo que você está dando para as ações, para as situações. Depois que Deus falou com o nosso amigo Jó, depois que ele ouviu, ele se dobrou diante de Deus. Ele se entregou, ele se humilhou, ele obedeceu a Deus. Houve uma reformulação da sua cabeça, da sua teologia,
em seu pensamento sobre Deus, e ele se apaixona mais ainda pelo Senhor. E ele passa a amar mais a Deus. Para ele, o melhor é estar nas mãos do Pai. É entregar tudo ao Senhor e confiar. Embora ele perdeu seus filhos, embora ele perdeu seus bens, embora ele perdeu a saúde, e há um ditado entre nós, não, o que importa é que tenha saúde. Porque se não tiver saúde, como é que vai ser? Amaldiçoa seu Deus e morre? Entrega os pontos? Se mata? Não. Ele entendeu que ele deveria confiar, se entregar totalmente ao Senhor. Nesse ponto, Eugene Peterson, um pastor presbiteriano americano, ele comentando sobre Jó, disse assim: o mistério de Deus supera a escuridão e a luta. Percebemos que o sofrimento questiona a nossa vida e não a Deus. As posições estão invertidas. O Deus vivo está conosco. Deus está falando conosco. Assim, a experiência de Jó é confirmada e repetida mais uma vez no nosso sofrimento e na nossa vulnerabilidade. O que passamos, o que vivemos, seja sensível e perceba, Deus está com você. E Deus pode te conduzir, te ajudar a ser melhor, te ajudar a extrair o melhor dessas situações. Você é o protagonista, então sonhe em dias melhores. Planeje, se prepare para dias melhores. E, queridos, essa quarentena, esse momento vai passar. E quando esse momento chegar, como você vai estar? Quando a quarentena acabar, quando esse tempo acabar, como você vai estar? Tenha uma ideia, uns 5 quilos mais redondinho. Como você vai estar? Melhor do que quando começou? Sua saúde física, seus relacionamentos domésticos com as pessoas que estão aí ao seu redor, como está? Às vezes as lutas parecem uma escuridão, mas não é a hora de questionar a Deus. É a hora de nos apegarmos a Ele e segurarmos forte em sua mão, porque Ele está presente. Escolha, querido, fazer da sua vida e desse momento um momento para que você possa passar para o próximo nível da sua trajetória, da sua experiência, da sua caminhada de fé. Nós podemos escutar as vozezinhas, nós podemos repassar em algumas teologias que estão falando do fim do mundo, da volta de Cristo e etc. E por causa disso querer mesmo que o mundo acabe logo e que o corona mate todos. Ou nós podemos escolher ser o protagonista de nossas histórias, escolher desenhar um futuro melhor, escolher estar do lado do Senhor, desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele e até vivendo mais do que se a gente continuasse naquela correria que todos nós vivíamos antes dessa quarentena. Jó escolheu estar do lado de Deus. Jó escolheu crescer. Escolheu passar para o próximo nível. E você? O que vai escolher para o final dessa quarentena? Amém? Qual é o desafio que sobra para nós nessa noite? As palavras de Jó, ele diz: Deus, desculpa. Eu te conhecia da religião, eu te conhecia dos ritos, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu entendo que o Senhor esteve comigo, que o Senhor esteve presente, que o Senhor sofreu tudo comigo. Agora os meus olhos te veem. Agora eu estou mais apaixonado ainda por ti, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é o momento de nós nos voltarmos para o Senhor. Não de questionarmos a Deus do porquê que estamos passando por isso, porque foi um vírus criado em laboratório, porque alguém fez o mal e essa pessoa precisa ir para o inferno. E porque... Não. É hora de nós nos aquietarmos e nos voltarmos para Deus.
Apresenta para ele o seu clamor, a sua luta, a sua dificuldade. Não tenha medo de contar para ele como você se sente, porque quando você for ler o livro de Jó, você vai perceber que ele rasgou o coração. Eu sou um miserável, eu precisava morrer, né? E ele passou por momentos de depressão, assim, de querer, né, entregar os bets. Mas ele entendeu e rapidamente mudou o rumo, assumiu o controle. Não é por aí, porque ele abriu o coração para Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Coloque-se diante dele e creia, ele está com você. E ele vai te dar graça, sabedoria, para que você possa caminhar. Últimas palavras. Jesus diz assim: no mundo vocês vão ter lutas e aflições, mas eu vou deixar a minha paz para vocês. Eu venci e eu vou deixar a minha paz, uma paz que excede todo o entendimento. Clame por isso. Coloque-se diante de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. E Deus, reconhecemos que Tu és maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, majestoso. Todo o domínio está em Tuas mãos, não existe um nome maior do que o do Senhor. Mas, Pai, às vezes somos acometidos por tragédias, lutas, provas que mostram quão pequenininhos nós somos, quão miseráveis e fracos nós somos. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos sim da Tua mão. Em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos e faz sensível a Deus o nosso coração, para perceber aquilo que o Senhor está fazendo, para perceber as oportunidades que estão brotando aí na nossa frente, enquanto estamos reclamando. Ah, Pai, ajude a mim e aos meus irmãos a sermos menos reclamões e mais sensíveis a Ti. A Tua obra, aquela que o Senhor iniciou e é fiel para completar sobre as nossas vidas. Abençoe assim o meu irmão, a minha irmã. Abençoe a nós, a Tua igreja, o Teu povo sobre a terra. Abençoe o nosso mundo, Senhor, a humanidade, porque esse vírus está atingindo só os seres humanos. Ajuda-nos, ó Deus, a acordarmos, nos voltarmos para Ti. E em nome de Jesus, terminemos esse momento como Jó, tirando excelentes lições e nos apegando mais a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém?